do problema que você tem para encontrar alguém que carregue a bola, que faça a transição no meio de campo, Ganso no departamento médico. O que você pensa contra o Coritiba e como solucionar esse problema? A dificuldade que a gente está tendo sempre é essa, mas a gente vai esperar um pouquinho mais para estar olhando também o Coritiba e depois, mais perto do jogo, a gente decidir o que a gente vai pôr em campo. Priscila, o que o Coritiba pode oferecer de perigo para o Santos? Perdeu o seu treinador, né, que levou o time 2 vezes à final de Copa do Brasil nos 2 últimos anos. Quais são os perigos que o Coritiba pode oferecer ao Santos? Nos últimos anos vem fazendo campanhas importantes, Copa do Brasil principalmente. Passou só por um momento não bom como também a gente e agora está se recuperando. É um time que no seu campo é dificílimo, né? Então a gente com certeza vai encontrar um jogo duríssimo. Muricy, na zaga você já definiu quem será o substituto do Durval? E em relação ao Neymar, a gente percebeu que é nítido quando o Neymar volta, o Santos é outro time. Você acredita que agora o Santos tem tudo para conquistar essa vaga na Libertadores? A gente não tem assim ainda muita certeza porque está mudando demais o time novamente. Claro que o Neymar é um jogador importante. Em relação à defesa, a gente não vai anunciar o time, então fica sem falar quem vai jogar na defesa também. Em relação ao Neymar, é um jogador realmente diferente, que ajuda demais, está um pouco desgastado, a gente sente isso, um pouco abaixo do peso, inclusive, mas ele é um jogador que, além de lado individual do nosso time ficar muito forte, os companheiros acreditam muito quando ele está em campo, então é um jogador que é fundamental. Muricy, esse problema da escalação, quais são as opções que você então teria para o meio-campo, uma vez que a falta de um meia esquerda mesmo, nato assim, você tem dificuldade, que o Ganso é esse jogador, e esse desgaste do Neymar, você acha que esses dias que ele acabou tendo aí, pelo menos ontem, hoje e até amanhã, dá para ele recuperar e poder entrar com toda a sua força na partida de domingo? O ideal é ter uma semana de recuperação, de treinamentos, de alimentação, como ele está tendo, né? Mas infelizmente não vai dar para a gente ter essa semana, porque ele joga domingo, vai ter que se apresentar à seleção. Então continua o desgaste, né? Ele teria que ter pelo menos uma semana para ele voltar a não treinar tanto, a recuperar principalmente o peso, a parte muscular dele que está um pouco afetada, né? Mas teria que ter uma semana. Coisa de 2 dias, um dia, não acontece nada. As opções é o que nós temos aí, o David, o Magrão, toda essa turma aí, não tem muita gente não. Muricy, na sua época, em algum momento se falava menos de futebol e mais dos fatores extracampo? Não, porque na minha época tinha 2 ou 3 repórteres, né? Os caras bons. Não, os caras eram bons. E se falava realmente de futebol, de coisa tática, coisa técnica, treinamento, né? O mundo, né, vai, não sei se é evoluindo ou involuindo, né? A gente não sabe se realmente é legal o que está acontecendo, porque a gente vê se falar muito mais de coisa fora do campo do que dentro do campo. Para mim que sou técnico, é muito chato isso. Todo dia tem que responder coisa chata, né? Então não é legal. No meu tempo era bem diferente. No meu tempo tinha 2, 3, que eram sempre os mesmos, né? No meu tempo no São Paulo, quando eu jogava, era o Solange Bibas, que era um fera da imprensa, realmente, na Gazeta Esportiva. Flávio Prado, que também era o que cobria o São Paulo, também era outro fera. E o Aquino também. Então, eram poucas pessoas. Então, era um convívio diferente, não tinha esse negócio de coletiva, não tinha esse negócio de zona mista. O cara pegava ali fora do treinamento e já conversava e pronto. Hoje tem toda essa
porque tem muito mais gente do que antes. Mas hoje é mais chato. Tá, eu te fiz essa pergunta, Muricy, eu mudei de lado aqui, toca na ponta direita. Está mudando bem. Precisa de um jogador como você, cara. Opa! Difícil de marcar, hein, meu? Valeu, Basílio. Muricy, eu te fiz essa pergunta pelo seguinte. O caso Ganso segue rolando, né? E agora surgiu um novo ingrediente, aí o Grêmio, que está propenso a pagar a multa contratual. A pergunta é a seguinte: 2 times importantes, Grêmio e São Paulo, 2 camisas fortes. O Ganso, para a sequência da carreira dele, seria melhor ele definir qual dos times daria sequência à ótima carreira do Ganso? Eu gostaria que ele ficasse aqui no Santos, né? Porque jogador que nem ele é difícil, né? Não tem, a gente está olhando, eu mesmo, como agora está passando o torneio argentino, né? Aqui no Brasil, a gente vê todo dia. Ontem vi 2 jogos argentinos. Quando não passa direto, passa o tempo. É muito legal, porque é um país ainda que eles ainda fabricam o número 10. Todo time tem um 10, habilidoso, inclusive. Porque aqui no Brasil não tem mais. No meu tempo ainda era o número 8 e o 10, sempre se falava nisso, que eram os caras que pensavam no time. Hoje não tem, são tudo corredores, são tudo homens de ligação, né? Que não para a bola, por isso que o futebol brasileiro está essa correria desenfreada, porque a bola não para. Então o único diferente nessa posição é o Ganso mesmo, porque ele para, ele dá o tempo no jogo, ele faz a bola andar de um lado para o outro. Então a gente gostaria que ele ficasse, mas eu acho que hoje tudo depende do jogador, né? Então às vezes as pessoas falam do clube, né? Mas quem determina que para onde vai a pessoa ou outra é o jogador. O jogador é que determina. Então a gente espera que ele escolha o melhor para ele, ele que tem que olhar a situação. Mas com certeza a gente que, além de trabalhar junto, a gente fica com uma certa amizade, a gente quer que ele permaneça aqui no Santos. Ô Muricy, em alguns momentos você teve problema para escalar o time com lesão, outras vezes com desfalques por seleção. Agora você não vai poder escalar o Felipe Anderson e o Durval, que são os 2 jogadores que mais atuaram pelo Santos nesse Campeonato Brasileiro. O Felipe Anderson com 22 e o Durval com 20. Essa é a maior dificuldade do treinador em um campeonato longo de pontos corridos? Não conseguir escalar o mesmo time por algumas rodadas, pelo menos? Se você vê os que estão na frente, claro que o conjunto é importante, né? Hoje o melhor conjunto que a gente está percebendo é o do Fluminense, né? Porque quando muda também, muda parecido, não muda distante um jogador do outro, muito igual, e por isso é regular assim, né? Nós temos uma dificuldade muito grande em relação a isso. E campeonato de pontos corridos é assim, se você não tiver uma regularidade e não tiver um bom plantel, você dificilmente tem chance. Então o Santos sofre por isso, não tem um conjunto, toda hora troca de jogadores e não são parecidos, então a gente sofre muito em relação a isso. Muricy, falando, você já falou um pouquinho aqui, agora a gente está ao vivo, sobre essa dependência que o Santos tem do Neymar. Você falou que os jogadores, inclusive, ficam mais à vontade, acreditam muito, confiam muito no Neymar, não podia ser diferente. Em que pé isso é prejudicial para o time do Santos? O Neymar, você também falou do desgaste que ele vem sofrendo. O desgaste dele mas tem hora que o jogador ele não é uma máquina, ele é jogador, ele é um ser humano também, né? E teve alguns momentos que ele ficou também um pouco doente, e aí perdeu peso, e viaja, jogos, e não tem ele não tem uma preparação adequada às vezes para isso, né? Por isso que às vezes quando você tem uma semana cheia, como a semana que vem, nossa, é muito importante, porque você recupera jogadores em todo sentido, né? No caso dele seria importantíssimo, porque a gente tem a nutricionista, tem o fisiologista que estão cuidando disso, né? De recuperar o peso dele. Mas é difícil, porque já joga domingo, já viaja e já joga de novo. Então, dificilmente se recupera um jogador assim. Mas é o calendário nosso, né? Que não tem jeito, não dá folga para o jogador. Então ele está realmente muito desgastado. De quem?
Ah, não, mas não tem jeito, né? Um jogador super importante, é o jogador diferente do Brasil. Qualquer time, se ele estivesse em outro time também seria... Então, por isso que quando se faz um plantel, a gente tem que melhorar. E o ano que vem mais, porque vai ficar fora vários jogos também. Então, a gente está falando isso faz tempo e por isso que a gente tem que melhorar a qualidade do elenco. Muricy, queria te perguntar sobre a saída do Felipão do Palmeiras, a sua opinião, se te surpreendeu. O que você achou sobre isso? O futebol é sempre aquela mesma história, né? História sempre no treinador, né? Muitos cometem erros, mas as pessoas sempre ficam atrás do treinador, né? Então, no futebol brasileiro não é novidade, né? Um cara que é campeão do mundo, campeão há pouco tempo da Copa do Brasil, então acaba pagando a conta. Isso não é surpresa, não, porque acontece com todo mundo. Então, infelizmente, aconteceu com o Felipão. Muricy, você comentou sobre o desgaste do Neymar. Você cogita para os jogos seguintes, não esse com o Curitiba, mas os seguintes, poupá-lo de alguma partida mesmo, até por prevenção, justamente para dar sequência à recuperação dele? Só se a gente sentir que a sequência de jogos que ele vai ter prejudicar muito o jogador, né? Volto a repetir, seria ideal se ele ficasse uma semana parada. Essa semana que vem agora seria ideal se ele ficasse parado, mas ele tem um compromisso com a seleção, então vai jogar. Mas a gente, com certeza, se o jogador tiver com problemas, a gente para. Como a outra vez, quando nós fomos viajar para Recife, ele não estava bem, poderia até ir, né? Se a gente, num sacrifício, mas nós resolvemos deixá-lo aqui em Santos. Então é isso, tem hora que alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Ô, Muricy, nesse momento aqui, você trabalha com que tipo de conversa com os jogadores assim? Pensando realmente na Libertadores? Ou você já está preparando a equipe de uma forma, ou você está fazendo avaliações já para o ano que vem? Não, a gente está no campeonato importante, a gente tem que disputar a competição como ela é do melhor. Jogo a jogo, essa é a conversa, é jogo a jogo. Como a gente está defasado em termos de ponto, porque a gente tinha uma outra competição, outra prioridade, mas a gente continua atrás do melhor na competição. Muricy, bom dia, aqui à tua esquerda. Você comentou sobre a falta do camisa 10 nato aqui no futebol brasileiro. Você já renovou o contrato com o Santos por mais um ano. E eu queria saber se é possível você, com a sua experiência, trabalhar aí para tentar pensar na base, ou pelo menos começar a formar um cara com a característica que você acha que tem que ter para ser o futuro camisa 10 do Santos. Isso é o pessoal da formação, o pessoal da base que tem que estar incumbido disso, né? Eu tenho treinado toda semana os jogadores comigo da base, mas quem trabalha diariamente com eles é que tem que fazer isso, da formação dos jogadores. Claro que hoje em dia os esquemas táticos até na base são diferentes, por isso que existe a dificuldade de arrumar o 10 e o 8, porque jogam todo diferente hoje em dia. Mas isso é com o da base. No momento que a gente sentir que algum deles tem essas condições, a gente traz e dá um pouco de orientação. Mas até o momento que a gente está vendo muita gente de ligação, muita gente de correria ainda, de carregador de bola. Parecido assim, a gente não tem nenhum canhoto parecido, né, com o Ganso, mas isso assim, no tipo sub-20, sub-18, que é o mais próximo da gente. No sub-16, 17, esse sim, está treinando com a gente também. Tem aí uns 5 ou 6, tem até canhoto demais no time, tem 5 ou 6 no mesmo time. Uma coisa rara. Para você ter uma ideia, no nosso time, no time de cima, a gente tem o Magrão, o Juan, o Léo, muito pouco canhoto, e o Dorval. Nesse time mais novo, a gente tem 5 ou 6 jogadores titulares com canhotos. Esse time pode ser que dê frutos daqui a um tempo. Esse é 16, 17.
Continuando nesse assunto, Muricy, você falou que está acompanhando o campeonato argentino. Você já tem algum nome que possa indicar a diretoria para o próximo ano? Você já observou algum nome que te chama a atenção? Acontece que na Argentina, esses número 10, visualmente os que são diferentes, quando você olha um jogo daqui, um outro jogo que você olha já não está mais, já está na Europa. Porque eles preferem vender para a Europa pelo preço, né? Porque pagam mais. Então, mas a gente acompanha os jogadores, alguns chamam a atenção, mas é difícil estar falando o nome, porque se você fala o nome do cara lá, aumenta 1000% o passe dele. Então, mas a gente está atento ao mercado, porque é obrigação, acho que é a obrigação do técnico estar atento a tudo. Eu não só vejo o campeonato argentino, eu vejo todos os campeonatos, inclusive agora essa fase final também da A2, A1, Campeonato Paulista, tudo isso que passa nossa querida Rede Vida, que a gente salva a nossa manhã de domingo, né? Porque não é fácil, a gente fica preso aqui na concentração. Então eu vejo, ainda mais agora nessa fase final, que está muito legal, de repente aparece algum jogador diferente aí.